Sabe, existe uma ideia que vai contra basicamente tudo o que nos ensinaram sobre sucesso. Uma ideia bem perigosa, inclusive. E se a perfeição não fosse o objetivo, mas sim uma armadilha? Pois é, vamos desvendar agora a Lei 46, que argumenta que parecer impecável pode, na verdade, ser o maior erro de todos. É chocante, né? Essa parábola antiga mostra, de um jeito brutal, a natureza irracional e autodestrutiva da inveja. A pessoa invejosa prefere se ferir, e feio, do que ver alguém receber o dobro da sua sorte. É uma força poderosa, completamente ilógica, e entender isso é o primeiríssimo passo para se proteger dela. Então, o ponto central da lei é esse aqui. É bem direto. Parecer melhor que os outros já é arriscado. Mas parecer não ter nenhuma falha, isso é o mais perigoso de tudo. A inveja que isso provoca não grita, ela sussurra, ela age nas sombras. E a solução? Uma dose, bem calculada, de imperfeição. Para a gente entender o custo real de ignorar essa lei, vamos analisar uma história. Uma história real e trágica. A história de dois parceiros que começaram como iguais, mas o sucesso de um acabou levando à destruição dos dois. A história de Joe Orton e Kenneth Hallowell começa lá em 1953, como uma parceria de iguais. Mas repare como o equilíbrio muda, e de forma drástica. Conforme a estrela de Orton subia, a de Hallowell se apagava. O que era uma colaboração virou a relação de um gênio e sua sombra, cheia de ressentimento. Cada sucesso do Orton era mais um prego no caixão do ego do Hallowell, e tudo isso culminou na tragédia de 1967. Agora, o que é fascinante aqui é como Kierkegaard define a inveja. Não é só querer o que o outro tem, é uma autoafirmação infeliz. Quer dizer, quando Halliwell não conseguiu mais se igualar a Orton, a admiração que ele sentia virou amargura. Ele começou a diminuir o sucesso de Orton para se sentir um pouco melhor, um mecanismo de defesa que, no fim, se mostrou fatal. E esse bilhete de suicídio confirma tudo. Os diários do Orton, que o Halliwell lia escondido, contavam a história da ascensão de um e da queda do outro. A verdade era simples e brutal. A doença do Halliwell era inveja pura. Ele simplesmente não suportava a inferioridade. A única forma deles se tornarem iguais de novo era na morte. Mas olha, nem toda a história sobre essa lei termina em tragédia. Vamos agora para a Florença renascentista para ver como o mestre do poder entendeu o perigo da inveja e, bom, ele orquestrou a vida dele para neutralizar esse sentimento por completo. E aqui a gente vê a diferença de um jeito gritante. De um lado, a família Albizzi, que fazia questão de exibir seu poder. E ao fazer isso, eles mesmos plantaram as sementes da própria queda. Do outro lado, Cosimo de Médici. Ele era o homem mais rico e poderoso de Florença, mas agia como um cidadão comum. Ele sacou uma coisa: poder de verdade não precisa de alarde. Esse era o lema do Cosimo. Toda sua imagem pública foi projetada para uma única coisa: matar de fome a serva daninha perigosa. Ele sabia que se as pessoas o invejassem, elas se tornariam suas inimigas. Então ele fez de tudo para não dar a elas nenhum motivo para isso. Repare só na genialidade dessas táticas. Ele controlava todo por trás dos panos, mas publicamente parecia quase relutante em ter poder. Ele construiu um palácio magnífico, mas com uma fachada tão simples que ninguém podia acusá-lo de ostentação. Ele parecia menos perfeito e menos poderoso do que realmente era, e foi isso que o manteve no poder por 30 longos anos. Tá, vamos agora transformar essas lições da história num guia prático. Como é que a gente pode aplicar a sabedoria do Cosmo e evitar o destino do Orton no nosso dia a dia? Bom, aqui temos 4 estratégias bem concretas. Primeiro, atribua parte do sucesso à sorte. Isso faz as conquistas parecerem menos um ataque direto ao ego dos outros. Segundo, mostre uma pequena falha, uma coisa inofensiva. Isso humaniza, sinaliza que a pessoa não é perfeita. Terceiro, muito cuidado com amigos e colegas que foram superados. Eles são o terreno mais fértil para a inveja brotar. E por último, qualquer modéstia tem que ser genuína. A falsa modéstia é transparente e só piora as coisas, só aumenta o ressentimento. E aqui vai uma dica crucial. A inveja raramente se mostra como ela é. Ela se esconde. Muitas vezes ela vem disfarçada de elogio exagerado, sabe? Aqueles que parecem preparar uma queda, ou de críticas pequenas, mesquinhas. Aprender a reconhecer esses disfarces é essencial para se proteger. Ok, até agora falamos sobre desviar e neutralizar a inveja. Mas existe uma reviravolta, uma estratégia avançada para quando se está numa posição de força inquestionável. Essa é a pergunta de 1 milhão, né?
O que fazer quando as estratégias de modéstia já não funcionam mais? Quando a inveja de alguém já é um fato e essa pessoa está ativamente tentando prejudicar? A resposta para isso está na história de Michelangelo. O seu rival, o arquiteto Bramante, sentia uma inveja corrosiva do talento dele. Bramante convenceu o Papa a dar a Michelangelo a tarefa de pintar o teto da Capela Sistina. Era uma armadilha, claro. Michelangelo era escultor, não pintor de afrescos. Bramante esperava que ele falhasse feio, arruinando a sua reputação de perfeição. E essa frase ilustra o resultado de forma brilhante. Michelangelo não tentou desviar a inveja. Ele a abraçou. Ele aceitou o desafio e transformou a armadilha do inimigo em sua maior obra-prima. A Capela Sistina se tornou um monumento eterno não só à sua genialidade, mas também à inveja impotente de Bramante. Cada elogio à capela era uma tortura para o seu rival. Essa é a vingança final. Fazer do próprio sucesso o inferno pessoal do invejoso. No fim das contas, a inveja é como um jardim de ervas daninhas. Ninguém as planta, mas se não tomarmos cuidado, elas crescem, em silêncio, sufocando tudo de belo que está ao redor. Elas se espalham nas sombras e, quando a gente percebe, talvez elas já tenham tomado conta de tudo. E isso nos deixa com uma reflexão final, especialmente nesse mundo de redes sociais, onde a perfeição é exibida a todo momento. Com cada post, com cada ação, o que estamos cultivando de verdade? As flores do sucesso, da colaboração, da grandeza? Ou será que, sem nem perceber, estamos ali regando as ervas daninhas da inveja nos outros, e talvez em nós mesmos, ao projetar uma vida impecável que no fim só gera ressentimento e destruição? A escolha é sutil, mas as consequências, essas são imensas.